Boa tarde, tudo bom com vocês? Mais uma sexta-feira que nós vamos refletir. Eu vou muito tema da live pelos casos em consultório. E essa semana eu tenho observado bastante dependência emocional. E você sabe que eu estive refletindo, acho que todos nós em algum momento das nossas vidas tivemos dependência emocional. E eu consegui me libertar. Realmente, hoje, quando eu fui montar a live para vocês, dar uma refletida, muitas partes daquele processo fez parte da minha história. E que bom, porque hoje eu consigo ajudar vocês. Mas um dos controles total da nossa vida, da nossa saúde mental, é a respiração. Por isso que eu inicio a live sempre inspirando em 3 tempos, expirando em 6. Cheira uma flor, sopra uma vela, devagar, trazendo o controle da sua vida sobre as suas mãos. Mas e aí? Quando você viu o tema, você parou para pensar se você tem dependência emocional? Sabe o que é? Como se libertar? É possível se libertar? Eu vou entrar na live. A dependência emocional, ela prejudica tanto a pessoa que é dependente, como a outra pessoa que é alvo dessa dependência, entendeu? E fica assim, insensáveis exigências por atenção. Você já teve um relacionamento, olha, a gente às vezes quando criança tem essa mania de melhor amiga, melhor amigo, já é ali um sinal de dependência emocional. Se a minha amiga não for, eu não vou. Presta atenção nessa criança que você hoje tem aí ao seu redor, já é um sinal. Então, a dependência emocional não é só afetiva, mas afetiva é muito comum. O relacionamento dessa dependência tem como forma de alicerce uma dependência. Muito bem. E isso está fadado ao quê? A fazer mal, a ser nocivo para ambas as partes envolvidas. Tanto para aquela pessoa que tem essa dependência, como o outro que está sendo esse alvo. Ela se caracteriza pelo apego excessivo a outra pessoa ou ao outro ser. Eu fiquei avaliando se eu não estou, no momento, vivenciando uma dependência emocional com o meu host, sabia? Ele tá velhinho, fez parte de todo um trajeto da minha vida, que quando ele for embora, vai ser como se morresse uma parte minha, junto com ele. E o quanto a minha dependência emocional pode estar atrapalhando a evolução dele. Eu pensei sobre isso nessa reflexão, mas vamos lá. Pode ser, então, uma dependência emocional de um parceiro, de um cônjuge, uma parceira, de um parente, de um amigo ou até mesmo de um pet. Pense nisso. Essa dependência é mais presente, quanto mais presente, mais tem essa dinâmica de possessividade, de ciúmes entre as duas pessoas. Aqueles relacionamentos abusivos. E às vezes esse relacionamento abusivo não é só aquele que, infelizmente, chega na agressão física. A agressão verbal, psicológica e emocional é gravíssima, sim. Aquele que depende, ele quer ser o centro do mundo do outro. E acaba fazendo o quê? Sufocando com as suas demandas, com as suas necessidades. Quem que aguenta uma pessoa dependente emocional? Eu acho que eu já fui essa pessoa chata, hein? Ainda bem que eu me curei. Bom, as partes envolvidas deixam de querer ficar juntas, porque ninguém aguenta. Não quer ficar mais junta por prazer, e sim por obrigação. E aí se sente obrigada a permanecer nesse relacionamento. A que depende porque não consegue fazer nada sem o outro. E o que é alvo, porque às vezes tem uma consciência de culpa, às vezes gosta dessa bajulação excessiva, desse comando, porque pera lá, nessa relação pode ter um dependente emocional e do outro lado um narcisista, um psicopata. Lembre-se que existem níveis de psicopatia, não é só aquele serial killer. Então,
um dependente emocional, ele pode se colocar na sua fragilidade, na sua dependência, nas mãos exatamente daquela pessoa que vai manipular. Isso acontece muito. Muito bem. Quais são as características de uma pessoa que é dependente emocional? Vamos ver se você se encaixa. Vamos lá. Ele exige que a outra pessoa dedique todo o seu tempo livre somente para ele. Vai com os amigos, com as amigas, vai com a família, com a mãe, com o irmão, de repente é alguém separado com os filhos e você não quer, você fica incomodado, você só quer atenção para você. Aí você vai recorrer ao quê? A manipulações, a chantagens emocional para fazer com que o outro desmarque o compromisso, deixe de se socializar com as suas amizades, para passar, ou até mesmo de passar tempo junto com a família, porque você quer atenção só para você. E no começo, na paixonite aguda, pode ser até legal, né? Olha, uma pessoa que eu sou o centro do mundo dela, olha que legal. Ele não quer nem curtir as outras pessoas porque quer dar atenção. Se você também tiver numa fragilidade, você pode achar legal essa relação no começo. Mas depois, porque vamos lá, você pode ter sido uma pessoa dependente emocional, ou pode ainda ser, mas pode estar sendo alvo de um dependente emocional. Reflita sobre isso. As experiências vividas com as outras pessoas é considerada sem importância, ou pelo menos menos importante, entendeu? Para que relacionar com a mãe, com o filho, com o amigo, com a amiga, com os colegas de trabalho, essa liberdade. Eu não sou uma pessoa que para mim, aceitaria um relacionamento aberto. Isso não. Mas essa liberdade de repente, por um dia da semana, uma vez ou outra, estar com os amigos que não precisa estar comigo, estar com a família, tem que ter esse equilíbrio, senão se torna até cansativo. Precisa sentir saudade, é tão bom, a gente só sente saudade do que é bom. Então você tem que deixar a outra pessoa ver se sente a sua falta, se você faz falta, porque se não faz, cai fora. Bom, o indivíduo que é dependente emocionalmente, ele tende ao quê? A se isolar com o parceiro, com essa pessoa que ele é dependente, para que possa tê-lo só para si, essa possessividade. E igualmente comum, ele fica buscando reafirmações do laço afetivo, questionando o outro sobre o sentimento que nutre por ele, se algum dia vai ser capaz de deixá-lo. Sabe aquela coisa, você gosta mesmo de mim? Você me ama? Ai, mas você vai me deixar? Você gosta mesmo de mim? Você não me fala que me ama? Hoje você não me falou que me ama. Nem sempre o dependente está totalmente consciente do seu comportamento. Às vezes não. Se um dia eu fui assim, eu não estava com essa consciência. Agora sim, quando você sai dessa dependência. Eu não sei se eu fui dependente emocional ou se eu estava vivendo um momento de fragilidade na minha vida. Porque, afinal de contas, minha mãe tinha ido morar em outra dimensão. Então, a gente tem sempre que se perdoar quando acontecem as coisas. Eu estou me expondo, não para vocês verem como é comum. Como a gente tem que ficar alerta e crescer, aprender com as nossas instabilidades, com os nossos erros, com as nossas dependências. A necessidade de você ter uma atenção integral do seu parceiro, do seu amigo, do seu familiar, seja o que for, pode ser motivada por insegurança extrema, entendeu? Medo irracional de perder a pessoa amada. E será que é amor? Você não se ama. Você se anula em função do outro. Como é que você está amando o outro? Acho que não, hein? Eu acho que realmente você está procurando no outro que você pode dar para você, mas nós vamos refletindo sobre isso. Claro que esse tipo de relacionamento não é nem um pouco saudável. Nem para quem sente a dependência emocional, nem para que a pessoa que está sendo alvo dessas demandas de atenção. Porque enche o saco, né? Você se torna uma pessoa pegajosa, chata. As relações de dependência têm como base sentimentos doentios de posse, de necessidade.
Então, isso vai alimentando a ilusão de que existe um relacionamento perfeito. E isso não existe, porque não existe pessoa perfeita aqui nessa dimensão que nós vivemos. Estamos todos num planeta de provas e expiações, segundo se diz, pelo menos em evolução, em crescimento, é um planeta escola. Então, temos que aprender. Se temos que aprender, não estamos perfeitos. O que causa a dependência emocional? Será que eu sou? Será que eu conheço alguém? Será que tem alguém? Como que fazer? O que causa? Urgência de necessidade, uma urgência em ser amado, em ser reconhecido, em ser valorizado. E isso pode vir lá de trás. A pessoa dependente costuma ter baixa autoestima, ela não se valoriza, ela não se acha capaz. Ela tem pouco apreço por si mesma, não se acha boa o suficiente, bonito o suficiente. E isso para a inteligência biológica está marcado lá na camada branca, na substância branca do cérebro, no mesoderma novo. Tem muito a ver com esse tipo de percepção. Então, a pessoa que é dependente emocionalmente vai viver correndo atrás dos outros indivíduos, para preencher o vazio emocional que está dentro dela, viu? Como é que você ama outra pessoa se você tem um vazio emocional, existencial dentro de você? E o outro acaba assumindo a responsabilidade de te completar? Pera lá, será que o outro está completo? Será que isso é legal? Você jogar a responsabilidade ou as rédeas da sua vida, da sua felicidade, dos seus sonhos nas mãos, nas costas do outro? Olha que peso. Quando isso não acontece, faz uso do quê? De persuasão, chantagem, para tentar convencer o outro a ficar ao seu lado. Algumas pessoas podem chegar até falar: se você me largar, eu morro, eu me mato. Tem gente que faz isso. Excesso de insegurança é outra causa. Porque como é extremamente inseguro, o dependente acredita que chegará ao fim da vida sozinho. Que não vai, se ele não fizer tudo pela outra pessoa que ele diz que ama, ele vai acabar sozinho. E aí, ele não tem confiança na sua capacidade de ser interessante, de ser apreciado, não gosta da sua aparência. Então, se anula para deixar o outro feliz, a qualquer custo. Isso é legal? Para você e para o outro? Pense nisso. Essa forma de dependência, ela é expressa por um meio de dedicação cega ao outro. Como se ele precisasse de bajulação para ser convencido a permanecer do seu lado, nesse relacionamento pesaroso, tóxico. A dependência emocional é vista às vezes como uma forma de amor. Você já não viu alguém justificar o ciúme excessivo do outro simplesmente com uma frase assim: ela gosta muito de mim, é isso. Ou ainda assim, enxergar o controle exercido sobre a sua liberdade como uma demonstração de cuidado. Não, ele está cuidando de mim. Então, não pode usar a roupa que você quer, não pode ir aonde você quer. Eu lido muito isso com a mulherada, viu? Essa dependência emocional, essa possessividade de que não pode dançar, não pode ir num palco. O que é isso? É ciúmes mesmo? É amor e cuidado mesmo? Será? Ou é uma dependência emocional, uma forma de manipular o outro? E às vezes é aquele narcisista que está manipulando essa pessoa emocionalmente dependente, que se você fizer isso eu vou largar de você. Aí, como ela não pode ser abandonada, se anula em função do outro. Outra forma de pensar, quer ver? Que leva a essa dependência emocional, outra causa, é que principalmente, eu vou ser sincera, viu? Eu fui criada em São Paulo, então quando eu vim para o interior eu tive um choque cultural. E aqui no interior isso é muito pesado, que você chegar a uma certa idade solteiro, sem nenhuma perspectiva de casamento, sinal que você é fracassado, que você sobrou, que você tem algum problema, se torna incapaz de ser amado. E ainda bem que eu nunca tive essa visão, essa percepção.
Eu me sinto livre, solteiríssima, não solteirona que sobrou. Não pode ter medo de não... É melhor estar mal acompanhado do que estar livre, sozinho, se bastando, sendo feliz. Não é que tenha algum trauma para não ter a outra pessoa, mas não pode ser uma causa de você ter que ter um relacionamento a qualquer custo, se anular, porque você não pode, porque o que os outros vão pensar de mim. Para com isso. Falta de afeto, de valorização na infância, a primeira infância. A pessoa dependente, ela pode ter sido abandonada física ou emocionalmente na infância. Pelos pais, pelos amigos, pelos professores. Pode ter tido experiências negativas quando era mais jovem, na adolescência. E aí chega na vida adulta lotado de cicatrizes que se tornaram traumas. E aí é difícil lidar. Para compensar essa falta de auto-amor, ela busca no outro, no parceiro, na parceira. E esse parceria que eu tô falando é parceria, não tô falando necessariamente relacionamento afetivo, tá? Pode ser amizade, família, pode ser um pet, como eu já disse no começo da live, mas também pode ser principalmente relacionamento afetivo. Alguém que seja capaz de amá-la sem necessidade de justificativa. Então, quem sofreu traumas emocionais na infância, na adolescência, você se torna uma pessoa insegura, com medo, com baixa autoestima. Você acha que você não merece, você não aceita ser amada, porque você não merece. Por qualquer um que demonstrar esse interesse, você vai achar que é impossível. E aí, Silene, como lidar com a dependência emocional? Tá bom, eu já vi que eu sou, ou que eu tenho alguém dependente emocional, que eu conheço alguém, e como é que eu faço? Como lidar? Eu sempre dou as minhas dicas. A procura de segurança e do amor, né, se torna eterna. Então, ninguém é capaz de preencher o vazio presente dentro do seu peito. Enfia isso na sua cabeça. Ninguém é capaz de preencher o que você não consegue dar para você. Você tem que ser uma pessoa inteira. Essa coisa de metade da laranja, a tampa da panela, pode parar. Pode parar que eu não quero ser metade de nada não, eu quero ser uma pessoa inteira. Para conseguir se livrar dessa dependência emocional de uma vez por todas, é fundamental você ter um autoconhecimento, ter a coragem de investigar as origens desse apego extremo. Qual é a causa de eu ser assim? Qual é a causa de eu estar me sentindo fazendo isso para mim, comigo? É uma experiência ruim do meu passado? Um relacionamento afetivo que não deu certo e aí me causou um trauma e eu fiquei assim? Um trauma de infância? Meu pai, minha mãe, ambos, meus avós, algum tio, alguma tia que fez diferença, bullying, falta de amizade nessa infância, nessa adolescência, principalmente falta de demonstração, de expressão de amor dos pais, dos familiares. Isso geralmente é muita causa, viu? Isso implica em confrontar lembranças, medos que são desconfortáveis. É necessário muita coragem para o autoconhecimento. É necessário muita força para você olhar e falar: olha, a pessoa que eu mais amo e que eu sei que me ama errou. Mas tá tudo bem, porque quem é perfeito aqui na Terra, lembra disso. E aí você trabalha, ressignifica e perdoa. Mas você tem que ter essa coragem de enxergar da onde vem essa lembrança, esse medo desconfortável que está te fazendo se sentir essa pessoa tão fragilizada, tão nada no mundo, que ninguém vai conseguir te amar. O enfrentamento de tudo isso não é feito de um dia para o outro, de jeito nenhum. E não é também só com um mês lá, uma sessão, vou lá fazer uma micro na Silene e vai estar tudo resolvido. Não é assim. Processo de autoconhecimento, de reprogramação mental, ou de tirar do seu corpo essa cicatriz, que hoje as técnicas quânticas ajudam muito a você entender a sua história, a sua programação metabólica e o seu corpo a entrar em autorregulação. É muito importante, ajuda muito sim. É um processo longo, exige introspecção,
Construção de amor próprio. Você não vai amanhecer falando, hoje eu amanheci diferente. Eu me amo, tô curado. Não existe isso. Requer superação de limitações emocionais. Enxergar, conhecer, dominar, estar disposto a mudar, a se transformar. Quebrar esse elo de dependência significa encontrar a sua liberdade, talvez pela primeira vez na sua vida, mas é fundamental para você se tornar uma pessoa inteira. Para quem nunca viveu sem amarra, sem dependência, esse pensamento pode ser intimidador, assustador. Mas pensa bem aqui comigo. No que você poderá se segurar se você se sentir inseguro, indesejado, incapaz? Você nunca vai estar bem. O que vai ser seu alicerce, a sua base? Tem que ser você, está dentro de você. A resposta sempre vai ser simples. É você mesmo a sua base. É você mesmo que pode te ajudar a se tornar uma pessoa segura, desejada, capaz. Você tem que enxergar isso em você. Autoamor, autovalorização. Não tem nada a ver com vaidade, prepotência, orgulho, arrogância, egoísmo. Eu não estou falando disso. Mas se valorizar, enxergar que você é um cara legal, uma mulher legal, que você é um ser humano ímpar, porque somos individualidades, é fundamental. Enxergue, porque você sempre vai ter qualidade e defeito como todo mundo. Mas você tem valor, você tem que acreditar, tem que ser a primeira pessoa a acreditar nisso. Acabar com a dependência é também transferir essa necessidade de atenção, de carinho para si mesmo. Você faz carinho em você? Você dá atenção para você? Quanto tempo do seu dia você dedica a você? Você se prioriza quantas vezes por semana? E não é que você vai ser sempre assim, mas de vez em quando você se colocar em primeiro lugar, a sua vontade, o que você pensa, o que você está precisando, é fundamental para a sua autoestima. Só você pode trabalhar isso. Então, em vez de escolher alguém para ser o seu porto seguro, você vai se tornar o seu apoio, o seu porto seguro. Para isso, ferramentas como autoconhecimento, reprogramação mental podem te ajudar nesse processo de libertação da dependência emocional. Essa é uma longa jornada, que você tem que ter paciência. Mas ela consiste na superação dos seus medos, das suas inseguranças, como eu já falei, que às vezes é difícil de confrontar, de olhar para aquilo, mas é importante. E aí, se você não tiver um apoio e um direcionamento de um profissional, pode se tornar quase impossível. Você pode procrastinar, se sabotar, ficar nas suas crenças limitantes, ter medo, insegurança e achar que não é capaz e não conseguir resolver isso com você mesmo. Você tem que ter ajuda, às vezes, de uma técnica, de uma ferramenta, de um profissional, para organizar os seus pensamentos, que consequentemente vão gerar outras emoções, outros sentimentos, outra forma de sentir a vida. E isso é uma tarefa árdua, ninguém falou que é fácil, especialmente quando você está em busca de reconstruir a sua autoestima, o seu amor próprio. Mas não é impossível. Técnicas quânticas, como eu já falei, como a microfisioterapia, terapia manual evolutiva, terapia quântica oriental, inteligência biológica, vão achar no seu corpo, através do toque sutil, que é um carinho, através de mapas específicos, as marcas, as cicatrizes, que são físicas, emocionais, patológicas, quânticas, e vão liberar para que o seu corpo entre em autorregulação. E é muito, vocês não têm noção como ajuda a liberar do corpo que está ali marcado. Lembra, pensamentos geram emoções. Quem sente é o corpo, fica registrado em alguma camada do cérebro, em alguma via, órgão, víscera, glândula. Está desregulando, o teu corpo está te falando isso. Libera, proporciona cura. Ajuda muito a você ter força de vontade por você mesmo. Lógico que depois, o passado já foi, não tem o que fazer por ele.
Você tem que se dar coisas positivas, se amar, beijar, falar que ama, nem que seja uma planta, um gato, um cachorro, uma criança, um idoso. Só você pode dar pra você se olhar no espelho. Você olha pra você. Você dá um tapa na cara no espelho para dar uma melhorada, para se esconder, ou você olha pra você? Você fala que se ama? Quanto você se ama? Já parou para pensar nisso? Então, autoconhecimento e reprogramação mental, junto com essas técnicas, quando libera do seu corpo, você tem que ressignificar, mudar a percepção. Então, quando você se conhece e reprograma essa forma de se ver, de pensar, de se tratar, essas crenças limitantes, essa autossabotagem, essa procrastinação, que está ali no seu subconsciente, e você vai ressignificando, tendo coragem de olhar e tomando as rédeas da sua vida, da sua história, nas suas mãos, dando a você, preenchendo em você o vazio que está dentro do seu peito. Vão te ajudar o quê? Essas técnicas? A saber como você reage. Reação não é bom. Você vai aprender a controlar essa impulsividade. Vai aprender a agir, e isso tem sabedoria. Você vai tomar definitivamente as rédeas da sua vida na sua mão. Assumir a responsabilidade de que você é a única pessoa capaz de preencher o vazio que está dentro do seu peito. É urgente. Para isso, se precisar de ajuda, eu tenho algumas ferramentas que podem te ajudar. Busque ajuda. Acredite em você. E aí? Você tem independência emocional? Está num relacionamento que o outro depende muito de você? Isso não é legal. Conhece alguém assim? Pense nisso. Vou deixar aqui daqui a pouquinho a nossa live no Instagram da Doutora Silene Paz ou no canal do YouTube, se você perdeu alguma parte. Gente, obrigada pelo carinho, pela atenção, por estarem aqui comigo. E aí eu espero que de alguma maneira eu possa ter te ajudado a refletir e se encontrar. E aí, até a semana que vem com novas reflexões. Eu espero muito que você se liberte e dê a você o amor e o carinho que você merece. Tchau, até a semana que vem.